Petição popular do Basta. A vontade do povo é a primeira lei de um país. Exigimos o fim dos privilégios, da impunidade, da usurpação do poder e do assalto ao dinheiro do povo pela quadrilha da banda podre que se apossou do Congresso brasileiro. O povo brasileiro não aceita mais o uso indevido do poder legislativo para beneficiar oligarquias, castas partidárias e interesses pessoais, enquanto massacram os cidadãos brasileiros. O povo brasileiro decidiu dar um basta na ação desses criminosos, através desta petição pública, exigindo a adoção imediata das seguintes reformas estruturais e éticas na condução do Estado brasileiro, conforme determina este documento. Exigimos nova regulamentação dos mandatos e da função legislativa, determinando um mandato único de 5 anos para todos os cargos do Legislativo e do Executivo. Cada cargo só poderá ser ocupado uma única vez por cada cidadão, para que mais brasileiros possam participar da gestão do país. Política não é carreira vitalícia, mas contribuição cívica temporária. Exigimos o fim da indicação de suplentes pelos senadores, pois o suplente deve ser o candidato que obtiver a melhor votação depois do eleito. Exigimos o fim da candidatura de familiares diretos e indiretos de políticos nos 4 mandatos subsequentes ao fim de sua gestão, evitando a criação de oligarquias familiares. Exigimos o fim das verbas da mamata, incluindo fim das emendas parlamentares individuais por servirem apenas para legalizar o roubo do dinheiro público, o que tem sido amplamente flagrado pelo Brasil em todas as instâncias do Poder Legislativo. Exigimos que os recursos públicos voltem a ser administrados exclusivamente pelo Executivo, sob controle dos órgãos fiscalizadores. Exigimos o fim das campanhas políticas milionárias e a extinção do fundo partidário. Os partidos políticos deverão ser mantidos por cotas mensais doadas pelos parlamentares eleitos e por contribuições espontâneas ilimitadas, feitas pela sociedade civil, as quais deverão ser distribuídas igualitariamente para todos os partidos, não podendo ser direcionada a um único partido que a recebeu. Exigimos o fim do uso do marketing eleitoral nas campanhas políticas, pois o destino do povo não pode ser lesado por propagandas mirabolantes repletas de efeitos e mentiras, que transformam demônios em santos, e têm mostrado seus resultados no atraso completo do país, e no avanço do roubo do dinheiro público. Exigimos que o horário eleitoral para cargos majoritários tenha tempo igual para todos os partidos, independentemente do tamanho do partido, para que todos tenham oportunidades iguais de expor os seus projetos. Exigimos a redução do número de partidos políticos para, no máximo, 5 siglas, por meio de cláusulas de desempenho reais dos parlamentares, para facilitar a avaliação das ações deles, para evitar que essa desgraça chamada Centrão, que é o esconderijo dos políticos criminosos, covardes e corruptos que ali se escondem para vender os votos e alimentar ações criminosas como é o orçamento secreto, que é usado para a compra do voto que eles teriam que fazer por obrigação legal e ética. Exigimos a redução do número de deputados federais para o mesmo percentual dos Estados Unidos, que tem uma população de 347 milhões e 300 mil habitantes, ou seja, 131 milhões de habitantes a mais do que o Brasil e tem apenas 435 deputados, onde cada deputado corresponde a 797 mil habitantes. Tendo o Brasil 212 milhões e 600 mil habitantes, 131 milhões de habitantes a menos que os Estados Unidos, precisamos apenas de 267 deputados federais. Se lá funciona, país que a extrema-direita lambe as botas. Vamos imitar aqui exigindo apenas 267 deputados nos próximos mandatos. O povo e o dinheiro do Brasil têm que ser respeitado. Exigimos o fim dos benefícios indevidos. Exigimos a extinção das verbas de gabinete como instrumento de enriquecimento indireto, se limitando a um teto igual para todos os gabinetes calculados pelo gasto com o funcionamento real deles, através de tomada de preços feitas pelo Tribunal de Contas da União. Exigimos o fim da verba da cota para o exercício da atividade parlamentar, a qual será restrita exclusivamente a 2 passagens aéreas semanais, para ida e volta entre Brasília e o domicílio eleitoral do parlamentar, com valores limitados e publicamente auditáveis. Exigimos o limite de no máximo 10 assessores por parlamentar federal. Exigimos a extinção de todas as aposentadorias e outras vantagens, concedidas anteriormente, para parlamentares, governadores e presidentes, considerando a moralidade pública. Exigimos o fim do auxílio moradia para parlamentares que têm imóvel próprio ou habitem em imóvel funcional. Exigimos o fim do salário extra, que os parlamentares recebem no início e no término de mandato. Exigimos a revogação da lei que dá direitos aos penduricalhos nos salários dos juízes e membros do Poder Judiciário, resultando em verdadeira aberração,
sem oferecer qualquer benefício ao serviço judicial que permanece negligente, moroso, arrogante e muitas vezes corrupto e incompetente. Exigimos o fim do direito a plano de saúde particular e outros serviços médicos particulares, pois todos devem pagar os seus próprios planos ou usar o Sistema Único de Saúde como a maior parte do povo brasileiro faz. Exigimos o fim dos planos de saúde vitalícios para ex-parlamentares e militares. Exigimos que seja proibido essa indecência de voto à distância, e que seja obrigatória a presença do parlamentar em todas as sessões, como todos os funcionários públicos são obrigados a fazer, pois ser parlamentar é ser o exemplo de moralidade e não de abusos contra a dignidade do povo trabalhador. O não cumprimento dessa decisão implicará no pedido de cassação do mandato do presidente da Casa Legislativa. Exigimos que todo parlamentar que não apresentar projeto de lei favorável ao desenvolvimento do país e bem-estar do povo, em cada ano do mandato, perca o mandato por incompetência para o cargo. Exigimos a proibição do uso de aviões da FAB, para deslocamentos de parlamentares em ocasiões não oficiais. Exigimos o fim da imunidade tributária e isenção de impostos sobre salários e verbas parlamentares. Exigimos a revogação da lei inconstitucional que dá direitos a juízes e membros do Poder Judiciário de ser aposentado compulsoriamente após condenação por crime. Exigimos que todos esses servidores sejam punidos com o máximo rigor da lei, uma vez que, eles recebem salário público para atuar como guardiões da lei, e por dominarem seu conteúdo como poucos, eles têm o dever inegociável de serem o mais elevado exemplo de conduta ética e irrepreensível. Exigimos transparência e responsabilização com a criação de um plebiscito popular digital, bianual, para avaliar leis polêmicas dando ao povo o poder da revogação automática de leis votadas nos últimos anos, que prejudicaram o interesse público, como a reforma da Previdência e leis como a Lei nº 15.103, de 2025, que obriga os brasileiros a pagarem por energia elétrica não utilizada, entre outras. Exigimos o fim das bancadas direcionadas para qualquer setor específico, pois o Congresso tem que trabalhar para toda a população e não para setores privilegiados com segundas intenções. Exigimos o fim do foro privilegiado para políticos e demais cargos que use essa prerrogativa, por ferir os princípios da Constituição e por terem transformado o Congresso num abrigo seguro para criminosos permanecerem impunes, apostando na morosidade do STF. Exigimos o fim de celas especiais para quem tem curso superior, pois entende-se que o cidadão com formação superior deve ser mais responsabilizado pelos seus atos do que um cidadão sem formação. Exigimos investigação pela Polícia Federal de todos os parlamentares que votaram para aprovação da Lei das Teles que legalizou o péssimo serviço que as empresas de telefonia oferecem ao povo brasileiro, devido a essa aprovação muito suspeita, negociada pelo Eduardo Cunha, cujo histórico de honestidade é de conhecimento público. Exigimos investigação pela Polícia Federal de todos os parlamentares que votaram contra a taxação de grandes fortunas, e votaram a favor da derrubada do veto da Lei nº 15.103 de 2025, sobre a taxa da eletricidade, em favorecimento de empresas específicas, para que seja apurado possível recebimento de vantagens indevidas para garantir a aprovação desse golpe baixo contra o povo brasileiro. Exigimos a criação do mecanismo popular de cassação de mandato, que atuará quando o parlamentar em qualquer instância trabalhar em desacordo com o bem-estar do povo. A cassação será solicitada mediante a apresentação de petição com um número de assinatura superior ao número de votos que o elegeu. Exigimos a proibição de parlamentares em qualquer instância, ou ocupantes do Executivo e do Judiciário de aumentar os seus salários ou acrescentar qualquer tipo de vantagem financeira. Exigimos a proibição de qualquer tipo de vantagem financeira além do salário para o Legislativo, Executivo e Judiciário. Exigimos que o aumento do salário dos parlamentares, do Executivo e do Judiciário, seja vinculado exclusivamente ao percentual do aumento dado ao salário mínimo. Exigimos a extinção imediata de todos os cartões corporativos em todos os setores do serviço público brasileiro, ficando as despesas dos cargos do Executivo e do Legislativo e demais instâncias, sujeitas à solicitação de reembolso perante notas fiscais das despesas realizadas em viagens, cujo teto não pode ultrapassar o valor de 15% do salário do servidor ou político durante um mês. Exigimos a imediata taxação das grandes fortunas que exploram as riquezas do Brasil sem compromisso com o desenvolvimento justo do país. Exigimos que o Banco Central volte a ser controlado pela Presidência da República, pois o dinheiro pertence ao povo e não a banqueiros, oligarquias ou empresários. Exigimos o fim do teto de gastos. Exigimos a imediata reestruturação da Companhia Brasileira de Abastecimento, CONAB. Exigimos que os produtores de alimentos só exportem o que exceder do mercado interno,
para não deixar o Brasil desabastecido como tem ocorrido com o café, a carne e outros itens da mesa do brasileiro. Exigimos o fim da Lei Candir que isenta imposto de exportação para produtos brutos, o que está fazendo o Brasil perder trilhões de dólares anualmente em exportação de produtos agrícolas, alimentos, diamantes brutos e minérios. Exigimos o poder de emendar a Constituição, com a abertura do texto constitucional para permitir que a população brasileira apresente projetos de emenda à Constituição, por meio de assinaturas coletivas, através de um sistema transparente, seguro, auditável e digital. O povo deve ter o poder de propor mudanças na Carta Magna sem depender exclusivamente de congressistas. Exigimos que esta petição seja acatada na sua íntegra, não cabendo a retirada de qualquer das solicitações, por ser a mais legítima vontade do povo que está cansado de ser lesado por essa política criminosa que só tem prejudicado o nosso país. Que esta petição seja formatada para os detalhamentos legais, mas revogando-se todas as disposições em contrário ao que está sendo pleiteado. Que sejam revogadas todas as disposições previstas em lei que forem contrárias ao teor deste documento de exigência popular. Essa petição é o grito do povo, o verdadeiro dono deste país. A população brasileira não aceita mais ser espectadora da destruição de sua democracia, e do roubo das riquezas do Brasil, sustentando bandidos que estão fazendo do Congresso o refúgio e centro da articulação do crime organizado. A população brasileira não aceita mais ver o Congresso Nacional, câmaras estaduais e municipais, transformadas em monarquias, onde esses parasitas passam a vida toda mamando nas tetas do poder, e quando saem já entregam a coroa para os seus filhos, como verdadeiros imperadores. O povo brasileiro não aceita mais sustentar um sistema que só serve para as grandes fortunas, para enriquecer as famílias dos políticos e sempre piorar a vida do povo. O poder emana do povo, e é hora de retomá-lo. Por isso o povo está gritando, basta. Assine a petição escaneando o QR Code. Eles usam as redes sociais para enganar o povo, vamos usá-las contra eles. Compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos para alcançarmos todo o povo deste país. Acredite no seu direito, no seu dever enquanto cidadão e na sua força. Acredite no poder do povo unido. Se esta petição for ignorada pelos três poderes, vamos tomar as ruas do Brasil. Porque todo poder emana do povo e só ao povo pertence. O povo unido jamais será vencido.